Bora para mais um vídeo da imprensa analisando as informações de bastidores aí do Mengão, que já vira chave para enfrentar Lanús na Recopa com boas notícias aí, né? Então já se inscreva, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Vamos lá, na outra semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo derrotou o Madureira 3-0, mas teve vaia. Essa semana tem o jogo da volta da Recopa e por mais que esteja classificado, o clima no lado da Gávea não é dos mais tranquilos. Valeu, pessoal. Vaga na final do Campeonato Carioca encaminhada para o Flamengo, depois de vencer o Madureira por 3-0 no primeiro jogo da semifinal. Preocupação agora, Recopa Sul-Americana, quinta-feira, 21h30, contra o Lanús no Maracanã. Transmissão exclusiva ESPN e Disney+. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Então o ambiente ainda está um tanto quanto tensionado por conta disso. Baixíssimo aproveitamento nesse início de 2026, e houve uma conversa do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, com o diretor de futebol, José Boto, também com o técnico Felipe Luiz e a sua comissão. São encontros que acontecem geralmente no Ninho do Urubu 2 vezes por semana, após os jogos. Dessa vez não foi um tom de bronca, mas um tom já de conversa do BAP, um debate para tentar entender por que o Flamengo não está rendendo bem nesse início de 2026, um dos piores aproveitamentos da Série A em todos os jogos da temporada. Então o Flamengo quer entender a diretoria ou por conta disso tem uma conclusão de que o clube foi o último a voltar de férias e a parte física ainda está longe do ideal, tem prejudicado bastante a equipe e aí tem impacto no mental também, em todas as outras questões, técnica, tática e, por que não, o resultado da equipe. Então o Flamengo conversa internamente para tentar entender o porquê. São reuniões que ocorrem, como eu disse, 2 vezes por semana no Ninho do Urubu, geralmente, ou presencial, ou, enfim, pela internet, e as pessoas conversam sobre essa sequência do Flamengo em 2026. É uma sirene, uma luz ligada no Ninho do Urubu, mas toda a pressão para quinta-feira, Maracanã, jogo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Vamos lá, temos aí os dados do Flamengo com os titulares no ano, né? 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 53,3% de aproveitamento, 18 gols marcados, 11 gols sofridos. Vamos lá, André Kfouri, quando a gente vê que em 10 jogos o número de vitórias e derrotas está... E aí a gente tá pegando a amostragem com os titulares, não tá nem incluindo aquele período ali de sub-20 e tal. A gente olha e fala, aparentemente tem algo errado aqui, né? 5 vitórias, 4 derrotas. Venceu o Madureira, é o que todo mundo esperava. O que esse senso de, ok, missão cumprida, por mais que não seja uma montanha tão alta para escalar, respinga na volta de quinta-feira contra o Lanús, André? O jogo contra o Madureira era um pouco mais do que com uma missão a cumprir apenas, porque, evidentemente, o resultado e principalmente a forma como o Flamengo jogou na ida da Recopa, não agradaram. E aí você tem não só o próximo jogo, porque o futebol, ele oferece essa eterna possibilidade de recuperação. Qual foi o treinador que disse? O futebol tem várias finais, mas jamais um final. Daqui a pouco os times precisam se concentrar na próxima imagem que eles querem deixar. E no caso era um jogo eliminatório, não só uma possibilidade de não mais disputar o campeonato estadual e ter mais um revés, mais uma frustração e mais um motivo para ser criticado, mas o adversário tornava a história um pouco mais complicada em termos de responsabilidade para os jogadores do Flamengo, porque quem iria entender o campeão brasileiro e da Libertadores ser eliminado pelo Madureira no campeonato estadual? Né? Alguns dias depois de perder para o Lanús na partida de ida da Recopa Sul-Americana. As coisas iam ficar muito complexas. E durante a parte do jogo em que o placar era 0-0 e o Flamengo, evidentemente, não jogava bem, ou não jogava aquilo que era esperado, não fazia o resultado que todo mundo achava que era automático, obrigatório, as críticas, elas voltaram a acontecer. Ontem também no Linha, o Jean chamou a atenção por o fato de terem sido ouvidos os gritos de time sem vergonha para esses jogadores. Falei agora há pouco, a final da Copa do Brasil faz pouco tempo que aconteceu, 21 de dezembro, alguns meses. O final da temporada passada foi um pouco antes, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro
ganhou a Copa Libertadores. Esses são os jogadores que são sem vergonhas. Eles só são sem vergonhas agora ou eles também eram quando ganharam os 2 troféus mais importantes que havia para ganhar aqui no continente sul-americano para um clube brasileiro? Então, assim, essa coisa da exigência permanente num nível completamente irracional provoca cenas que são inexplicáveis e incompreensíveis. Porque vaiar o time é uma coisa, né? A coisa da crítica. Agora, time sem vergonha, mesmo que na boca de alguns seja uma coisa meio figurada, tipo, ninguém está chamando os jogadores de sem vergonha. É o time que deveria estar jogando mais, deveria estar se empenhando mais. Aquela coisa do cara que se coloca o crachá de defensor da instituição, quando na verdade ele é só mais um torcedor. Como são milhões e milhões. Não existem naipes de torcedores, castas, né? Tem alguns caras que se consideram VIPs, mas eles também não são. No grande esquema das coisas, eles não são. Então, time sem vergonha, eu acho um pouco de exagero, acho um pouco de falta de noção. Agora, o Flamengo tinha que vencer, como venceu, para se sentir melhor, acima de tudo para se sentir melhor. Não é só uma questão de melhora de ambiente, melhora da opinião externa, é para se sentir melhor. Porque não será fácil dar a volta no resultado contra o Lanús, porque o Flamengo não está bem. O Flamengo está longe daquele que é o seu real potencial. A temporada começou de um jeito estranho, né? Etapas foram saltadas, o Flamengo teve que se apressar e as coisas não estão bem. É simples, assim. Tem muita gente que fala, o treinador é autoral demais, ele está querendo inventar porque fez uma escalação que eu não gostei também. Não gostei depois do jogo. E aqui é fácil falar após. Né? Depois que o jogo acabou, a gente fala do que viu. Quando a escalação saiu, estávamos aqui no ar e mencionamos, é estranho o Pedro sentar para outro jogador do Flamengo atuar. No caso era o Luiz Araújo, certo? Sim. E a escalação não deu certo. Mas são exemplos que são muito numerosos desde que a temporada começou, que o Flamengo está longe do seu nível habitual. Vou querer ouvir o Zupac, mas antes vamos apresentar esta manifestação. Vamos lá. Da torcida. A voz do povo, então, não é a voz de Deus. Vamos não, ouvir. muitas frases feitas hoje, hein? Mas time sem vergonha, eu não chamei ninguém. Vamos ouvir a torcida mostrando insatisfação. É engraçado, porque o André tocou num ponto que é o valor das palavras, né? E, de fato, uma vaia, geralmente, no estádio é aquela coisa, hoje não foi legal. Sim. E o time sem vergonha, mesmo que não ache que os jogadores... Você tá chamando a galera meio de vagabundo, né? Vamos correr aí, vamos se empenhar, como se não houvesse empenho. Eles falam, né? Depois fala de disposição. Tem que ter disposição. Então, essa é a visão, né? Quero te ouvir, claro, sobre a manifestação, mas também já puxando a quinta-feira para cá. O comportamento da torcida, assim, ele é muito particular, né? Cada time tem a sua cultura, cada torcida tem a sua cultura. Por exemplo, a torcida do Santos não aceita técnicos retranqueiros, é do DNA. A torcida do Corinthians não aceita time que não se entregue até comer grama. Se jogar bem ou jogar mal é um segundo passo. A do Flamengo gosta de ver espetáculo, isso faz parte do DNA do torcedor rubro-negro. Então, quando isso não... E aí tem uma segunda parte, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, que time que ganha muito aumenta a sua torcida, mas geralmente ela não melhora, ela piora. Quanto mais seu time é campeão, pior vai ser a torcida, porque ela fica mal acostumada. Time grande que passa um longo período de seca, melhora a sua torcida, porque é na dor que se forja o amor mais genuíno pelo time. Eu tenho essa convicção. E os torcedores rubro-negros vivem um momento de abundância de conquistas, de grandes momentos e de times que jogam muito bem dentro dessa cultura. Então, cada vez mais espera-se que o Flamengo dê espetáculo. E o Flamengo está jogando mal este ano, ponto. Então, é um momento de frustração. E aí vem uma segunda parte, que é um pouco daquilo que o André falou no tema do Vasco, da troca de mensagem dele com o vascaíno via rede social.
Eu acho essa manifestação correta? Não, eu não acho. Eu acho que ela ajuda? Não, eu não acho. Eu acho que ela é injusta, exagerada? Absoluta certeza que eu acho. Mas aí vai uma diferença de qual é o nosso papel na conversa e qual é o papel deles na conversa, né? Eu tenho certeza que nós estamos com a razão, de que é um exagero, que é uma injustiça chamar de sem vergonha um time que há pouco tempo ganhou tudo o que ganhou, por mais que agora ele esteja jogando mal. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é uma injustiça. Mas é justo esperar da massa de uma nação, no caso, o comportamento mais racional na hora de emitir a sua opinião? É uma coisa que eu me pego muito pensando, porque é um lado do futebol que eu acho que é o nosso papel aqui passar e que eu me esforço para passar, o lado mais racional e objetivo da coisa, mas não é o papel deles. É isso. Né? Então, por mais que eu tenha certeza que é uma injustiça, que eles não deveriam chamar o jogador de sem vergonha, porque é pesado para o jogador, mesmo que esteja jogando mal, para esse elenco do Flamengo, o papel deles é diferente do nosso papel. Então, isso vai continuar sendo assim, respeitando as diferenças de torcida de cada clube, porque elas existem. A resposta para melhorar essa relação tem um único jeito, que é o campo. E quinta-feira é isso que vai se esperar. Claro que eu acho que no primeiro momento o torcedor espera o troféu. Mas ele vai ter que vir com um bom nível de futebol. Até porque, se não for com um bom nível de futebol, talvez o Flamengo não consiga vencer a equipe do Lanús, que tecnicamente está longe do Flamengo, mas é um time muito organizado. E a gente já cansou de ver nos últimos anos, inclusive com o próprio Flamengo, que só o valor do elenco, só quanto custam os jogadores, só o que a gente sabe que eles são capazes de jogar, não tem sido o suficiente. Às vezes em que o Flamengo não foi bem trabalhado, o Flamengo ganhou menos do que a gente imaginava. E esse time ganhou tudo ano passado porque ele foi muito bem trabalhado. Então, quinta-feira vai ser uma oportunidade de dar uma resposta e conviver com essa pressão. Vamos lá, Fã de Esportes, tem muita coisa pra gente falar, né? O Flamengo ontem, eu queria dizer a vocês... Malvado? Primeiro tempo, ó. Primeiro tempo. Segundo tempo melhora, mas... Olha... Tá muito bom, tá meio ruim. Primeiro tempo foi uma sonequinha... Mas peraí. Futebol tem quanto tempo? 2. Tá. Mas... Quando o Diniz fala que ganhou um tempo, não pode. Mas agora você... o Flamengo não pode jogar mal um tempo? Tudo bem. Pode. Mas depois, Lepit, você não gosta de falar lambada. Mas eu sei. Agora, o grande lance... Coisa ruim voltou, Edu. Para de secar com coisa ruim. Não tô secando, Mas não. o primeiro tempo jogou bem? Tô brincando. Avisa ele. Ele deve estar fazendo tática. O Flamengo é muito mais do que só bola na área, né? Dito isso, Edu... Segundo tempo, precisou mexer em algumas peças, o time melhorou e teve mais A torcida do Flamengo protestou. Põe aí, no primeiro tempo. Vai. Natália Ferrão. Diga. É pra tudo isso mesmo? Edu, assim, eu acho que o torcedor ele tem uma interrogação. Quem é o time titular do Flamengo? Qual é a sequência desse time em relação ao que o Felipe Luiz pode propor? É um time que em determinados jogos eu acho que falta um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de sangue nos olhos ali. Talvez seja isso que a torcida está sentindo falta. Que em momentos da temporada passada teve muito. Né? Jogos contra o Palmeiras, por exemplo, em que o time estava um pouco mais em cima dos lances, disputando um pouco mais. O time é extremamente técnico. Só que eu entendo a irritação do torcedor quando vê um primeiro tempo de um time que enfrentou, e era a estratégia, e o próprio treinador do Madureira falou que eles iam se fechar o máximo que podia e tentar explorar a velocidade no contra-ataque. Dentro disso, eu acho que o Flamengo não pode se limitar só a jogar a bola na área e ver se alguém resolve alguma coisa no bate-rebate. O Flamengo tem capacidade técnica, mesmo com o time mesclado que tinha ontem, para se organizar e tentar se associar de algumas formas. Não conseguiu na primeira etapa. E aí, mérito do Madureira, que se fechou muito bem. Teve ali algumas oportunidades de sair em contra-ataque, mas pouco incomodou ofensivamente. E aí, no segundo tempo, Felipe Luiz, pela necessidade, muda. Coloca o Arrascaeta, coloca o Lino foi importante no jogo também, depois entra Paquetá, e aí muda um pouco essa intensidade que talvez a torcida estava sentindo falta. E aí consegue um resultado que deixa completamente confortável pro jogo da volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí o Felipe Luiz e depois na sequência ver os melhores momentos
Quer dizer, o segundo tempo, que o Flamengo foi bem demais também, conseguiu aí vencer o Madureira. Põe aí o Felipe, depois a gente vai colar os melhores momentos que o Prates vai comentar, sem perseguir o Flamengo. É crise de rico isso aí, né? Time sem vergonha, tá maluco? Não foi pra hoje, não tem nada a ver com ontem. É quarta-feira. Põe E aí foi o meia Felipe Luiz. dúzia ali, ó. Meia Põe o dúzia. Felipe Luiz falando aí, vai pro Prates. Teve o Flamengo não performando com o elenco que tem, responsabilidade do treinador. A cobrança é muito grande, foi muito grande para um grupo que está acostumado a ganhar, um grupo que ganhou tudo e não estava acostumado a ter esses momentos de, entre aspas, crise. Claro que os jogadores sentem, né? Mas é minha responsabilidade fazer com que eles voltem a performar. A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar, nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid tem essa pressão que tem aqui, a nível mundial, alguns outros clubes aí no mundo. O problema, entre aspas, não é excesso de crítica, é o excesso de elogio quando as coisas vão bem, que te colocam em tal patamar que tu não está preparado para a caída quando você cai. Sobre as vaias no intervalo, totalmente a gente entende. Nesse momento que nós vivemos, claro que os jogadores precisam de carinho, eu não posso pedir isso, eles têm que demonstrar no campo a vontade total para que o torcedor consiga sentir essa conexão, essa comunhão com eles para poder devolver o carinho e torcer pela equipe, mas eles precisam muito de carinho. Nesse momento a gente está, digamos assim, carentes, né? Mas é uma culpa nossa, porque realmente nós somos os que temos que fazer a torcida voltar a nos apoiar. Ô, Prates, aí o Flamengo foi lá e ganhou do Madureira. Fez o que tinha que Por fazer. que a torcida fica pegando tanto no pé do time? Aí o time não se classificou, aí vai encaminhando vaga pra final. Dificilmente perde essa vaga pra final do não vai perder. Carioca. Isso aí não vai perder. Mas por que Esperando fica? O Fluminense sarrafo tá muito alto, o flamenguista quer sempre show. O Felipe Luiz também falou sobre isso, nós ouvimos agora, né, Edu? Ele falou, olha, o começo de temporada, alguns resultados foram ruins, né? As atuações também não foram tão boas assim. Tem a Recopa quinta-feira, o jogo da volta contra o Lanús. Agora, o ano do Flamengo não vai se resumir a ganhar ou não a Recopa. É um começo de temporada. Perdeu a Supercopa, teve um Carioca que fez uma opção de começar com o time sub-20 para jogar uma parte da primeira fase, depois entrou com o time quase principal para se classificar. Eliminou o Botafogo nas quartas de final, que é um jogo grande, né, no clássico da fase anterior. E ontem fez o 3-0, Edu, quando precisou. Depois do primeiro tempo realmente muito mais morno, mais moroso. Segundo tempo, a artilharia pesada foi chamada e o time garantiu vaga. Quinta-feira é o Lanús. No final de semana que vem é jogo protocolar para confirmar a classificação contra o Madureira. E aí vai esperar Flu ou Vasco na final. Eu acho que assim, esse começo de jogos ruins ou resultados ruins, claro que eles incomodam, mas muito longe de definir que tem muita coisa errada, tem que mudar tudo, não. A coisa está caminhando e vai caminhar bem. Não, porque o Bubu, ele falou aí, o Felipe Luiz, da pressão que só é comparável ao Real Madrid, ou até o Real Madrid, só o Real Madrid tem uma coisa parecida com o Flamengo. O flamenguista, você já alertava. Por isso que eu dou parabéns às pessoas. Já no Fluminense eu vou dar parabéns pro Prates, porque o Prates foi o único que falou. Vamos esperar um pouquinho, Edu, não seca não. Você falou sobre o flamenguista exigente, né? Tem alguns clubes no mundo que tem essa pressão de ter resultados constantes, vitórias constantes, títulos constantes e também desempenho poderoso. É o caso da seleção brasileira. A seleção brasileira não basta, tem que ganhar. Todo jogo a seleção brasileira tem que ganhar. Acho que esse junho vai todo mundo esperar show, não vai querer só o título. Não. Mas se ganhar, se a seleção brasileira ganhar todos os jogos de 1-0, ganhar na Copa do Mundo jogo de 1-0, vai ter gente reclamando, mas joga feio. Reclamando, mas com a taça na mão. O Brasil ganha a Copa em 94 e tem pessoa reclamando que jogou feio, que não sei o quê. Aí a gente igual o Prates, que gosta de ver muito pelo contrário, eu sou um pluralista. Tem alguns times que tem isso de excelência, nível de excelência. Você tem que entregar resultados e desempenho. São torcidas acostumadas com show, com espetáculo, com entretenimento. A do Real Madrid, a Nath conhece bem. Sempre que ela pode, ela vai até o Santiago Bernabéu, viaja pra lá. Ela vai meter todo na ela cobra. Ela vai lá e ela cobra. O Real Madrid ganha de 4-0, ela maluca lá. Eu quero 8. Ela vai lá e fica protestando. Que ela começou a conectar o treinador, foi do goleiro ao ponto esquerda. O Florentino Pérez não pode mudar. Ela vem a corneta. Tem uma foto minha lá no Santiago Bernabéu, presta atenção. Muito respeito na camisa do Madridão. Do Madridão, ela vai lá falar isso com o Florentino Pérez. Isso. Queremos jogador. Ela cantou. No CT do Real Madrid, vai. Empate parcial 0-0. Imagina ter coragem de cobrar jogador no Real Madrid. Pichar muro lá no Santiago Bernabéu. Mbappé, presta atenção. Então, o Flamengo é desses times.
O Flamengo tem times no mundo. Vou fazer. Que passe do Pedro. Olha lá, né? Então é o seguinte, na quinta-feira é mais que decisão. Porque o Flamengo ele é obrigado a ser campeão, é uma obrigação Se não ganhar, a ganhar. pressão aumenta, né, Bubu? Não, é obrigação pro Flamengo, o elenco mais caro da América do Sul, ganhar a Recopa do Lanús. Não dá pra perder um título continental pro Lanús. Ah, mas tem que respeitar o Atlético adversário. perdeu. Uma granata. Beleza, respeito. Tem até filmes sobre isso, né? Te respeito, né, e tal. Mas tem que ganhar. É que eu não posso. Não, continua. É o filme mais pesado que o homem editou. Vai, meu. Então é o seguinte, o Flamengo precisa na quinta-feira ser campeão. Começa por aí. E o Felipe Luiz, que deu respostas positivas agora sobre o caso do racismo do Vinícius Júnior, deu uma resposta no segundo tempo em campo com o time fazendo uma vitória ali meio que protocolar, mas o Arrascaeta fez um gol, foi o 100º gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. A Arrascaeta jogou bem. Então, um dos jogadores destaques do Flamengo que está decepcionando neste ano, ele foi o Rei da América na temporada passada. Você espera que ele vai ganhar a Recopa. Então, o que acontece? O Arrascaeta começou a dar um sinal de melhora. Então, as cobranças da torcida vão muito para o Felipe Luiz, porque ele tem o Emerson Royal como queridinho, insiste com algum jogador, o Plato, parece que gosta muito de alguns jogadores assim, e a torcida não morre de amores por alguns dos jogadores que o Felipe Luiz insiste e protege muito. Mas assim, deu essa resposta, o Flamengo, que para muita gente aí ia brigar contra o rebaixamento no quadrangular do descenso, ele tá na final, esquece. Esse aí tá na final, então vai esperar agora, tudo indica o Fluminense, né? O Vasco perdeu o primeiro jogo, perdeu o técnico, tá mal. Então, ele vai ter a obrigação de ganhar do Lanús, essa é a maior, no Maracanã, quinta-feira, e depois ganhar o estadual em cima do Fluminense, possivelmente. O Fluminense tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, né? Kryptonita, né? Mas tem outras. O São Paulo há muito tempo, né? Então é o seguinte, o Felipe Luiz tem decisões pela frente. Você lembra o ano passado, não voltou ano passado? Vamos. De novo? Quando ele tinha uma sequência de 3 jogos, era o Botafogo fora de casa, ele tinha um jogo na Libertadores, acho que o Palmeiras aqui em São Paulo, que era assim, para definir a vida do Flamengo. E ele ganhou os 3 jogos. Pronto. Foi isso? Ele ganhou os 3. Era Botafogo, Palmeiras e não sei quem. Bubu, olha como é o futebol. O Jorge Luiz, antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui pro Zé. Zé Júnior tá vendo a gente, um abraço pra ele. O Elton Corinthians também. Elton Corinthians. Aí. Valeu, pessoal Elton. lá. Aí, Zé, um abraço pra você. Você é fera. E aí, o Jorge Luiz tá falando aqui, ó. O Flamengo venceu, mas o desempenho foi muito ruim. Contratar jogadores não é solução. E sim saber usar os que tem. O Flamengo meteu 3, tá vendo o supercomputador? Isso tudo são você que gosta de dizer expectativa e realidade. Gosta mesmo. Por que o flamenguista nunca tá satisfeito? Porque o flamenguista, ele ganha. E quem ganha nunca tá satisfeito, Edu. É assim. E o Flamengo de Felipe Luiz pode ter reforço para jogo contra o Lanús pela segundo jogo aí da final da Recopa Sul-Americana na quinta-feira, às 21 horas e 30 minutos. Segundo o GE, a presença de Jorginho em campo contra o Lanús vai depender da resposta física do atleta nos treinamentos durante essa semana. O Flamengo treinou nessa segunda-feira, treina hoje na terça-feira, treina na quarta e joga na quinta-feira contra o Lanús. Seria um baita reforço aí, né, para o Flamengo. Lanús que recebe a ajuda do Fluminense antes da Recopa contra o jogo contra o Flamengo, né? Eles vão treinar no CT do Fluminense aí para enfrentar o Flamengo. E o Flamengo anunciou aí novos patrocínios e espera aprovação agora em março, né? Temos aqui o primeiro patrocínio da GAC Motor Brasil, né? Que terá sua marca estampada na posição do short posterior, localizada na perna direita, entre outras aí a Demicon também, no espaço da barra frontal. Tem mais um outro que não foi divulgado, né? Aguardar a aprovação e mais grana entrando no caixa, no cofre do Mengão. Já se inscreva, aciona o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.